Olá pessoal, na crítica em vídeo hoje do Papo de Cinema eu vou conversar com você sobre Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, sequência do sucesso de 2003, mais uma vez estrelado por Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. É a primeira, segunda, terceira, talvez quarta, não, é a quinta vez que essa história ganha as telas, ganha espaço no audiovisual em Hollywood. Por que eu tô dizendo isso? Porque a primeira vez que essa história não foi em 2003, em Sexta-feira Muito Louca. A primeira vez foi em 1976, com Se Eu Fosse Minha Mãe, filme estrelado por Barbara Harris e Jodie Foster, exatamente, Jodie Foster, que depois consagraria como vencedora de 2 Oscars, estrela de tantos filmes, um dos maiores nomes, foi um dos filmes que ajudou a lançar o nome dela. Se eu Fosse Minha Mãe foi um grande sucesso, marcou ali a presença da Barbara Harris como uma atriz de bom retorno com o público. O filme deu muito uma produção, né, dos estúdios Disney, um estúdio que sempre teve uma tradição voltada para filmes mais familiares. Se Eu Fosse Minha Mãe foi um sucesso, ótimo, beleza. Parou por aí? Não. Pouco mais de 10 anos depois, em 1987, chegou aos cinemas Tal Pai, Tal Filho. Olha só, agora teve uma inversão ali, deixa mãe e filha e vai pai e filho. Foi um filme que foi meio que um veículo para o Dudley Moore. Dudley Moore foi um grande comediante nos anos 80 ali, indicado ao Oscar por Arthur, um Milionário. Ele acaba na esteira do seu sucesso, ele vai fazer Tal Pai, Tal Filho ao lado de Kirk Cameron, que era um jovem talento da época. O filme também funcionou, foi bem bacana. O Dudley Moore aproveitou ali uma década mais ou menos de sucesso, ficou por isso mesmo. Não. Em 1995, ou seja, 8 anos depois, nem uma década, chegou às telinhas, na verdade, foi lançado em home video, diretamente em VHS, Tal Mãe, Tal Filha, agora com Shelley Long e Gaby Hoffmann. A Shelley Long, né, um grande nome, Gaby Hoffmann, um dos talentos aí que estava começando, eles fizeram esse filminho aí para consumo mais imediato, um filme mais barato e tal, tanto é que, de novo, um espaço de 8 anos, a gente teve Sexta-feira Muito Louca, Freak Friday, no original, com Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. Para vocês terem uma ideia do fenômeno que foi Sexta-feira Muito Louca, a Lindsay Lohan era o nome mais quente do momento. Uma atriz que também, assim como a Jodie Foster lá tanto tempo atrás, também estava começando como estrelinha da Disney, em telefilmes, em seriados, e estava assim meio que alçando o seu grande sucesso. E o filme foi feito para ser um veículo dela, deixou de ser um veículo para a mãe, né, como o Dudley Moore, como a Shelley Long, como a Barbara Harris, e se tornou um veículo para a filha, no caso, a Lindsay Lohan. A Jamie Lee Curtis já era uma atriz mais ou menos consagrada, um nome viável, um nome bacana, tinha aí feito True Lies, que tinha feito sucesso bacana, um P chamado Wanda, mais de 10 anos antes, ou seja, ela era um nome legal, estava bem, já tinha 20 anos, de mais de 2 décadas no negócio, então assim, era seguro, era confiável, ela ia servir de escada para Lindsay Lohan estourar na audiência. Deu certo? O filme custou 20 milhões e arrecadou quase 200. Foi mais de 8 vezes o valor do seu orçamento. 160 e tantos milhões. Ou seja, foi muito dinheiro. A Jamie Lee conseguiu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz. A Lindsay Lohan ganhou o MTV Movie Awards de revelação do ano, ou seja, o filme foi realmente um fenômeno. Por que demorou então 22 anos para que Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda chegasse às telas? Hollywood. Única explicação, porque como a gente disse, como eu expliquei aqui agora, o filme foi todo feito em função da Lindsay Lohan. Por mais que tenha sido um grande sucesso, a Jamie Lee tenha se dado bem, a Lindsay Lohan tenha sido consagrado aí como um fenômeno e tal, os anos seguintes não foram muito legais com ela. Lindsay Lohan se tornou meio que uma garota problema em Hollywood, problemas com drogas, com casamentos, com sexo, namoros, etc e tal. Teve várias clínicas de reabilitação, ou seja, se tornou uma pessoa que ninguém queria ver nos sets, que tê-la numa filmagem era problemático, porque não se garantia que ela ia chegar ao final da filmagem, não sabia o seu estado de espírito, de dificuldade de relacionamento com colegas e tal. Ou seja, foi pra geladeira e por mais de 20 anos se esqueceu da história de Sexta-feira Muito Louca. Como então agora voltou? Porque se inverteu a roda. E agora, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é um veículo para Jamie Lee Curtis. É isso aí. A atriz que acabou de ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Tá vivendo um dos melhores momentos da sua carreira em Hollywood, depois de tanto tempo aí peleando, ela finalmente está consagrada, está super bem, e aí foi olhar para o seu currículo, né, para sua filmografia, e disse que quais desses projetos eu posso dar uma revigorada e ganhar uns trocos em cima.
vem aí que se encaixa Freaky Friday, agora Freakier Friday, uma sexta-feira mais louca ainda. Então é bacana, legal, gostei, vamos ter muita Jamie Lee, muita Lindsay Lohan? Não, talvez esse seja um dos maiores engodos desse segundo filme, porque ao invés da gente ter o Marcus Waters, o mesmo diretor, né, trazendo e comandando a história, eles trocaram, eles botaram Nisha Ganatra, que é uma diretora, uma cineasta com um longo histórico em séries de Just Like That, a Dear White People, a Girls, a Mr. Robot, a Shameless, a Brooklyn Nine-Nine, ou seja, essa mulher já fez de tudo na TV, mas no cinema ela tem muito pouca coisa, ela tem praticamente 2 filmes, que é o A Batida Perfeita, um filme que nem chegou a passar nos cinemas aqui no Brasil, é um filme bacaninha, tem disponível aí no streaming, e Talk Show, que também não passou nos cinemas brasileiros, mas rendeu algumas indicações, um filme até um pouquinho mais badalado, com a Emma Thompson. Então, assim, ela tem alguma experiência de cinema, mas não é nada assim que se mostra assim, uma grande profissional do meio. Certamente, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é um dos filmes de maior responsabilidade. Só que ao invés dela pegar aquela fórmula já consagrada e só reformular, só dar uma mexida, só dar uma remodelada, ela resolveu usar naquilo que menos interessava, que é justamente nas presenças de Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. Além das duas, ela traz Julia Butler e Sophia Hammond. Quem são essas duas? Quem é Sophia Hammond e Julia Butters? Quem são essas duas? São duas meninas que fazem a filha da Lindsay Lohan, neta da Jamie Lee Curtis, a Julia Butters, atriz até que chegou a ser indicada ao Critics' Choice por Era Uma Vez em Hollywood, é uma das tantas daquele lá do Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino. Ela teve uma participação também, aqueles novos talentos, né, tipo a Mickey Madison, que ganhou o Oscar esse ano, e outras tantas que estavam lá no elenco do Era Uma Vez em Hollywood. A Julia Butters está agora finalmente começando a mostrar a que veio. E ela também participou de Os Fabelmans, né, do Steven Spielberg, ou seja, ela tem um histórico, ela tem uma carreira, e já a Sophia Hammond tem Amor nas Alturas, que é uma sériezinha, ela fez alguns episódios, não tem muita coisa consagrada. Por que essas duas são tão importantes? Porque uma faz a filha da Lindsay Lohan e a outra, a Sophia Hammond, faz o papel da filha do novo namorado, que é o Manny Jacinto, namorado da Lindsay Lohan. Ou seja, são duas garotas, basicamente não tem questões geracionais envolvidas. A Jamie Lee e a Lindsay também acabam trocando de corpo. Sim, mas as tramas delas são muito menos relevantes. O que importa é aquelas garotas tendo que lidar com o papel, uma da mãe, outra da avó, sabe? Ela tendo que lidar com aquelas questões geracionais que são muito amenizadas, são muito mastigadas para ser o mais compreensível possível. As garotas acabam não passando por aquelas situações constrangedoras tão divertidas lá, que mostra assim uma jovenzinha tendo que parecer mais velha, uma mais velha tendo que parecer mais nova. Não tem isso no filme. É basicamente uma questão de geração que eles trazem, não tanto etária, mostrando que as gerações mais jovens são muito descoladas e acabam funcionando muito melhor e deixando, fazendo que as mulheres mais velhas, mais maduras, se saiam até melhor e mais bacanas, porque elas estão, na verdade, sendo atuadas, sendo conduzidas por personalidades de 20, 30 anos mais jovens que elas. Ou seja, é quase um filme contra o espírito dos longas anteriores. Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda não funciona, realmente. A Jamie Lee podia ter passado sem isso. A Lindsay Lohan, que tá bem mais pra lá do que pra cá, enquanto o seu estrelato também não agregou em nada para sua carreira. Olha, é um filme que certamente vai ser esquecido logo, logo, e não vai faturar. A gente já tá vendo, o filme já tá em cartaz há alguns dias. Certamente não vai ser o mesmo fenômeno de bilheteria que foi o longo anterior. Gente, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda tá em cartaz dos cinemas, e se você quiser ver, vá por sua conta e risco, porque a gente deu o recado aqui no Papo de Cinema, certo? Amanhã tem mais crítica em vídeo aqui no Papo de Cinema. Beijo, tchau!